O grande sonho da sociedade contemporânea era a casa própria. Os nossos avós queriam comprar o seu terreno, construir a sua casa, planejar, tinha um quintalzinho, mas aí a sociedade foi crescendo, as cidades crescendo, os nossos pais queriam comprar uma casinha ou um apartamento, nós também, né, recebemos isso deles, mas aí chegou a temporada dos jovens, que o que eles querem é dinheiro na conta. Aparentemente, o pensamento de hoje é que a casa própria não vale mais a pena, você precisa de dinheiro no banco, investimentos, porque aí a partir dos rendimentos você vai ter uma vida melhor. Aluguel é a resposta. Mas a palavra de Deus conta uma história lá em Mateus 13:44, que diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. E a verdade é que para esse homem, tanto o campo quanto as coisas não teriam valor até que ele encontre um certo tesouro. Esconde, porque ele não quer que ninguém corra o risco de roubar dele. Compra aquele terreno e a partir daí ele escolhe que o futuro dele vai gerar em torno daquilo que ele tanto se apaixonou. Então, o que é que vale mais? O dinheiro, a casa, ou existe algo que vale mais ainda? É assim que eu começo essa roda de conversa com mulheres maravilhosas no nosso podcast do Jornada Essência, Entre Nós e o Céu. Oi, mulheres, bem-vindas, estamos aqui de novo. Gente, eu já tô gostando disso. Eu falei que ia ser uma temporada só, mas já tá todo mundo, vamos continuar. E eu acho que o melhor formato para mim, esse formato entre amigas, né? E hoje eu tô com outras líderes aqui da IA Church, que são mulheres decisivas nessa jornada essência, que tem ministrado na vida de tantas mulheres. Eu tô aqui com a pastora Mariana Adams, nossa maravilhosa líder da Rede de Mulheres, do Juntas em Oração, da Rede Purpurina. Quem aqui, a outra purpurina que está do meu lado, é a Ivy Camanducci. Ela é uma líder aqui na igreja, psicóloga. Nas redes sociais, ela tem ministrado na vida de milhares de mulheres. Estou aqui com a minha pastora amiga também querida, Edelaine, que sobrenome eu uso seu, Ede? Teles, do maridão dela, que ela vai falar dele com certeza, e a nossa pastora de jovens maravilhosa, minha amiga Carol. Eu chamava de Carol Brigatti, no meu celular tá até agora assim, mas ela é a pastora Carol Lindolfo, né? Casadinha com o nosso pastor. Mulheres, bem-vindas, amigas. Eu tenho certeza que o dia preferido das mulheres que assistem também é quando a gente está aqui em roda. E eu quero dar boas-vindas para vocês não estavam na primeira roda, e dizer, e aí, vocês estão gostando do Jornada Essência? Pastora Mariana, começa me dizendo, como está sendo para você o Jornada Essência de 2025? Eu tô amando Jornada Essência 2025, mesmo porque no 24 eu não pude participar muito, porque eu tava meio mais pra lá do que pra cá, tava internada. Mas eu tô amando, a campanha de oração que a gente tá fazendo, agora a gente tá na Semana da Cura, né? Que a Ivy tá fazendo, maravilhosa, tô gostando muito. O podcast passado foi sensacional com as meninas, amando. Mulheres, se vocês até agora não conhecem tudo que a gente tem no Jornada Essência, baixa o aplicativo da IA Church, você vai ver lá. Campanha de oração, podcast, que mais? Carol, me ajuda, você que está na organização. Tem as orações online também pelo Zoom com as pastoras de fora. Da IA Church de fora, então IA Church Sorocaba tá orando, IA Church, a cada 15 dias elas entram para orar, então tem uma sala no Zoom muito legal. Além disso, a gente vai ter a nossa van evangelística, vai ser incrível, né? Essa ideia inovadora que a Erika trouxe esse ano. Quem vai na van comigo? Gente, a gente vai pegar uma van, decorar no estilo essência, e vamos para uma comunidade ministrar. Algumas, né? A gente já tá planejando, são várias comunidades. Ministrar o amor de Jesus, orar, então vai ser muito legal. Levar acolhimento, Sim. Conversas, a palavra de Deus. Eu tô muito animada e ansiosa para esse momento chegar. Vai ser incrível. Bom, meninas, mas já começando a falar agora sobre o nosso tema, que é Reino de Deus esse ano. Que tema forte, né? Deus, ele tem vindo com uma crescente de ensinamento
aqui na vida das mulheres dessa igreja. E eu comecei lendo a respeito da parábola do tesouro escondido. E eu, escolhendo uma das parábolas a respeito do reino de Deus, eu senti vontade de escolher essa, porque era uma que me chamava muito a atenção quando eu era criança, sabia? Eu acho que é uma lembrança infantil de eu ouvir falar de um homem que encontra um tesouro. E aí ele fica tão impactado, mas tão impactado, que ele está disposto a vender tudo que ele tem. Então ele vende tudo. Primeiro ele esconde, né? E eu acho que no meu pensamento infantil, isso faz todo sentido. Quando a gente é mais velho, né, é até uma coisa meio egoísta, não é? Quando você pensa em adulto que esconde, nossa, que egoísta, não quer compartilhar. Mas para mim, era quase como eu tenho algo que é tão preferido na minha vida, que eu não quero que ninguém roube. É que nem o meu filho John, ele tem 6 anos, e toda sexta é o dia do brinquedo na escola. E quando ele tem um brinquedo que ele gosta muito, ele quer levar, mas ele não quer levar ao mesmo tempo. E algumas vezes ele desistiu de levar porque vai que alguém pega. E vai que eu perco. E vai que quebra, e vai que eu esqueço, então é melhor ficar guardado. Então, eu acho que tem essa pureza, né, de eu encontrei o maior tesouro da minha vida, eu preciso garantir que ele vai ser meu para sempre. Então, ele esconde. E aí ele vende tudo, ele abre mão de tudo que ele tinha e compra aquele terreno. E então ele está naquele ambiente, né? Eu acho que ele está no ambiente onde aquele tesouro está presente. Abriu mão do resto e o destino dele está naquele lugar. Eu fiz a brincadeira, né, do que vale mais uma casa própria ou dinheiro no banco. É interessante, né, como a gente tem como um dos maiores valores da nossa escolha, da nossa vida, é como construir um império, né? Ter. Eu acho que ter é um dos maiores movimentos do ser humano. E essa parábola fala a respeito de abrir mão, né? Ela é sobre abrir mão para ter algo que vale mais, né? E então hoje no nosso podcast, a nossa conversa com essas mulheres que são mulheres de Deus, que são mulheres separadas, que são mulheres que buscam a Deus não só na frente das pessoas, mas no seu íntimo. Eu quero perguntar a respeito de como é a vida de alguém que encontra o reino de Deus e coloca esse reino como a coisa mais importante da sua vida. Eu quero começar com a Ive, a gente estava aqui numa conversa antes de começar o podcast. E no último podcast da Roda de Mulheres, eu falei um pouco do lugar apaixonado da mulher, né? E como a mulher manifesta o reino de Deus de forma mais apaixonada que o homem, né? O homem, ele tem essa coisa do domínio, da autoridade mais clara para eles, mas a mulher é mais passional. E agora, nessa temática de hoje, falando sobre a valorização do reino de Deus como a coisa mais importante da nossa vida. Gente, eu vou dizer, eu preciso elogiar as mulheres. Como as mulheres são apaixonadas pelas coisas de Deus. E conta um pouco sobre como Deus tem enchido o seu coração para colocar as coisas do reino com um valor acima das outras coisas. Você que é uma mulher bem-sucedida, que tem uma família bem-sucedida, tenha uma carreira, né? Você tem outras coisas na sua vida. Sim. Como foi a sua jornada para encontrar em Deus o que vale mais? 2016, primeiro boa tarde, bom dia, não sei que horas são aqui, para quem está assistindo. Bom dia, 9 da manhã. Bom dia, 9 da manhã, quem está assistindo. 2016, eu estava passando um momento muito difícil com o meu filho, e eu fui a Israel, então assim, para mim teve um marco muito importante, se a gente for pensar em coisas pontuais que acontecem na nossa vida. Então ali, quando a Mari me pediu para abrir a Bíblia em 2 Crônicas 6, 32, 33, e eu pude experimentar verdadeiramente, porque assim, uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você viver, né, algo extraordinário em Deus, e para mim ali foi um ponto. E depois desse movimento, eu comecei a olhar de maneira diferente para o reino de Deus. Eu comecei a entender que ele acontece aqui,
e agora, e todos os dias. E a gente se transforma para aquilo que a gente vai viver no eterno. Então, Na plenitude, né? exatamente. Então eu comecei a olhar diferente. Parei de olhar com olhos rasos, entende? Porque eu percebi que realmente algo acontecia. Ponto. E hoje, depois desse 2016, é a conversa que a gente estava tendo aqui, eu não sou mais ingênua. Eu não consigo mais ter um olhar ingênuo para aquilo que é de Deus. Não consigo mais. Para mim é um olhar intencional. Então, eu prefiro fazer como esse rapaz da parábola, largar tudo, acordar, sim, 4:30 da manhã, no começo forçado, e depois os olhos se abrem, porque eu sei que eu tenho esse tempo, ninguém me atrapalha, é o meu horário com Deus. Então, depois que eu desenvolvi esse comportamento, esse hábito, hoje para mim é muito gostoso. No começo não era, porque tem frio, né? Tem calor, tem frio, mas tem chuva, tem várias estações e a cama chama a gente para ficar. Mas depois que eu comecei a intencionalmente agendar, eu trabalho com horário agendado, eu trabalho por hora, né? Sou psicóloga, atendo por hora. Então, para mim é muito comum, eu coloco o nome dos meus filhos na minha agenda. Eu coloco a hora que eu vou ligar para a Bel, a hora que eu vou ter horário de ligar com o Chico. Isso para mim não é frieza, isso para mim é amor, é comprometimento, é zelo. Então, eu comecei a colocar o nome de Deus na minha agenda, tá lá escrito, Deus, nesse horário. Então, eu tenho esse horário com ele e para mim mudou minha vida. Mudou completamente a minha vida, porque eu comecei a desenvolver uma intimidade, uma conexão, que hoje eu fecho o meu olho, parece Matrix, sabe? Faz um... sabe? Me conecta. Então, para mim é muito gostoso. E nesse último ano, e assim, todo ano a conversa, né? Todo ano eu coloco diante de Deus qual vai ser o nosso lance, né? Qual que vai ser, o que vai rolar, né? Na expectativa de Ele comunicar em mim aquilo que Ele quer. Porque amor é entrega na demanda que a pessoa precisa. Então, o que você precisa, o que você precisa de mim agora, né? O que você quer que eu me esmere, que eu melhore, né? O que você quer de mim? E aí, no primeiro discipulado do ano com a apóstola Lilian, ela estava falando sobre o reino, e eu baixei minha cabeça, e aí eu lembrei de uma oração que eu tive em Israel, e eu falei, e era sobre um talide, a gente todos orando debaixo de um talide, um judeu messiânico orando debaixo desse talide. E aí, eu vou chorar de novo. E aí Deus me falou que Ele queria num secreto, Ele queria eu debaixo do véu, entre só eu e Ele, mas ninguém e nem nada. Então eu pego de manhã, eu falo, gente, eu tenho 1,81 m. Você imagina com um lenço branco na cabeça, andando de madrugada, que quem sabe que 4:30 da manhã é escuro. Eu vou pro meu quintal... E eu fico pensando, no quintal, Deus... imagina o vizinho. Não, eles não vêm, não dá pra ver. Ai, No que meu bom, quintal não dá. senão Mas ia tem meus ser- filhos, tem minha nora que às vezes dorme em casa, tem meu marido. O Guto, ele olha, ele fala, meu, tá louca. No começo ele tinha essa... Ele falava, Ivy, agora acho que foi um pouco além. Porque não é que eu coloco o véu assim, tipo, deixo a cara, tipo... Eu boto, tipo, fantasma, sabe? Ele cobre inteira. Aí eu ajoelho, eu falo, Senhor, não deixa nenhum... Como chama aquele bicho que tem lá? Saruê. Saruê. Falo, Senhor, não deixa nenhum saruê vir. No começo eu tinha medos, porque eu tinha medo do gato do vizinho, do saruê. Depois, parece que você vai sendo guardado de um jeito tão especial. Você fica ajoelhada no chão, horas, meu chão é de tijolo da minha casa. E eu amo ficar ali, sabe? Eu tô tremendo, tô com Parkinson, não. Sabe, assim... Eu amo ficar ali, porque é uma hora só eu não sei quanto tempo vai. E sei que o tempo vai, eu vou vendo amanhecer, eu sei que vai chegando a hora de eu ir pra academia, porque vai amanhecendo. E aí vai calmando meu coração. Às vezes eu fico quieta, às vezes eu canto, às vezes eu danço. Falei pra vocês, gente, dançar é uma coisa assim que nunca aconteceu na minha vida. Danço nem em quadrilha em festa junina, não danço nem em baile, não danço nada. Mas eu danço, eu pego o lenço, eu vou rodando lá, daqui eu vejo, eu falo, misericórdia, Jesus amado, será que é uma frustração do Rei Léo que eu não tenho? Que será que tá A gente aí? resolve isso, a gente dá uns Menina, passos Cristo já pra você resolveu, porque eu dançar. faço lá dança, aí eu canto louvor, aí eu sou frustrada do louvor, que não canto nem quando tá no coral. Gente, não é possível. Mas eu me sinto tão bem. É uma coisa tão linda que me toma, sabe, de uma conversa. Aí eu pego a Bíblia, começo a ler. O meu devocional, que é tão pouquinho, é uma folha, que eu leio ali daquele Café com Deus Pai, que eu divido com as pessoas. É tão
assim, singelo, mas comunica tanto comigo, sabe? Aí eu vou ler inteiro a passagem da Bíblia que tá direcionando ali, às vezes é um capítulo, aí eu leio aquele capítulo, aí depois eu leio os evangelhos, se eu tô fazendo uma coisa de ler os evangelhos e vou fazendo. Então Deus vai direcionando. E esse tesouro para mim tem sido isso. Agora, se eu for falar o recorte do momento, eu abro mão de qualquer coisa. Eu leio quando eu tô em qualquer lugar. Se eu vou viajar para algum outro lugar, que nem se eu tô orando na minha casa, beleza, mas se eu vou acompanhar um filho meu no Texas fazer uma prova, eu leio. Se eu vou acompanhar um outro em Florianópolis, eu levo meu lenço, eu levo meu coisa, eu leio, normal. Já tive vezes de fazer, por exemplo, eu dividi um quarto de hotel com a minha nora, meu filho. O que eu fiz? Eu li no banheiro, eu fiquei de véu no banheiro, eu não vou ficar lá no quarto. Você tá entendendo que a A pessoa Nora não vai lembra. pensar, gente, eu imagino. Você falou, é melhor eu manter a A postura gente na não pode frente da Nora por escandalizar, daí a gente enquanto. fica trancada no banheiro, dá tudo certo também. Ele atende no banheiro também. É isso. É interessante o que você está falando, Ive, porque eu acho que o resumo de tudo que você falou é sobre estar tão apaixonada por Deus que você faz loucuras de amor, né? É interessante essa marca da mulher, né? De ser apaixonada pelas coisas que são importantes. E o mandamento mais importante contido na Bíblia é amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, né? Nada pode estar acima dele. Entregar a sua vida com tudo. E essa parábola é sobre isso, que o reino de Deus, ele passa pelo cumprimento das leis de Deus, né? E a primeira é amar a Deus acima de todas as coisas. E não existe reino sem isso. Não existe reino sem amor por Deus. Por isso que quem encontra esse tesouro, que é a verdade de Deus, na nossa vida já é como revelação de que Cristo é o Filho de Deus, né? Que veio para redimir a humanidade. Essa é a mensagem do reino, né? E que hoje nós fomos chamados para fazer parte desse reino. Então vale a pena largar tudo. É encontrar nele, né? Existem tantos cristãos que não vivem. Posso complementar uma coisa que eu acho interessante, que a gente está falando de renúncia, de sacrifícios, que quando a gente renuncia algo para o reino, normalmente o Senhor quem dita o que é esse algo. Na Bíblia, quando a gente vai encontrar sacrifícios, Deus não aceita qualquer sacrifício. Deus normalmente diz alguns sacrifícios. Então, o sacrifício pelo perdão no Velho Testamento era alguma coisa, o sacrifício por aquilo era outra. E Deus, ele quer o nosso melhor, né? E quando eu vejo um exemplo do sacrifício, quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac, né? Deus, ele nos diz, mas quando a gente vem para Jesus, é sobre se sacrificar por completo. É a vida toda entregue. Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. É isso, é tipo assim, eu vou vender tudo que eu tenho, porque nada mais é meu agora. Agora o que eu quero é Cristo, eu quero seguir a Cristo. E eu acho que isso é a coisa mais linda, assim, porque a gente entrega tudo, e Deus não quer só uma parte. Porque se a gente entrega só uma parte, se a gente fala, não, eu vou guardar alguma coisinha, não, então ele não é seu senhor, porque se ele é seu senhor... Do jovem rico, né? Exatamente. Ele falou, faço tudo. Bom, mas falta uma parte. Então vende tudo que você tem, né? E ele não quis, né? E a gente, a hora que a gente olha isso pra nossa vida, a gente fala assim, tá, entreguei tudo. Mas o mais incrível é que Deus fala, agora que você me entregou tudo, eu também já te entreguei o meu tudo, que é Cristo. Cristo é a plenitude do que Deus pode nos dar. E nós recebemos isso. E assim, qualquer coisa que a gente entrega para Deus, nos nossos, no máximo, 90 anos de vida, é muito pouco se comparado à plenitude de Cristo, se comparado ao que a gente pode ter na eternidade com Ele. É muito lindo. E aqui no meio de mulheres que são tão apaixonadas, eu conheço cada uma dessas líderes de forma mais próxima, e eu vejo na vida delas essa maturidade de entender a profundidade do evangelho, do sacrifício de Jesus. E eu acho que um dos maiores roubos da nossa sociedade atual e da igreja cristã atual é agora um movimento de superficialidade cristã. Então existe agora um novo evangelho mais superficial,
que vem para trazer um bem-estar, que vem para me empoderar, para eu declarar coisas a meu favor, né? É quase como uma parte da minha vida e que é bom. Eu acredito, nossa, acredito que Jesus é filho de Deus, que legal. Mas é um evangelho de pessoas que não vendem nada, né? Uhum. A pastora Edelaine, ela é pastora aqui na igreja há muito tempo, ela cuida de muitas ovelhas, aconselha, e hoje ela lidera junto com seu marido um ministério de boas-vindas, que são pessoas que estão chegando na igreja, né? E a ED, ela recebe muita gente não cristã, muitas pessoas que vêm de outras igrejas, e eu quero te perguntar, como é que é o desafio de pegar alguém que está chegando na igreja agora, que precisa entender a profundidade e, assim, o valor, gente, do tesouro da mensagem que é entregue. E como diferenciar, você que acompanha esse início da vida cristã, desse evangelho que é comercializado muitas vezes, né, publicamente, seja por algumas redes sociais ou televisão, pessoas conhecidas, ou muitas vezes por outras igrejas. Como mudar a mentalidade de alguém que vem achando que o evangelho vai ser só mais alguma coisa para me fazer bem? O reino de Deus, para mim, ele é muito, muito poderoso. É algo que talvez a gente fale sobre ele, mas talvez a gente não tenha nem noção desse reino tão poderoso. E quando as pessoas vão chegando até a gente, assim, você vai percebendo isso que você falou, que hoje está um pouco banalizado, né? O evangelho, no sentido que as pessoas não carregam esse tesouro que é a palavra, né? Que o centro é Cristo. Então, eu acho que através é muito sério isso, sabe? Muito delicado até falar nisso. Você tem que a sua vida tem que exalar o bom perfume que é Cristo. Você tem que carregar a presença de Deus. Então você vê pessoas chegando muito cheias do espírito, outras muito quebradas, outras numa religiosidade que a gente fala, meu Deus. Então eu vejo que o reino de Deus está muito longe, até às vezes da gente mesmo, que fala sobre reino, que prega sobre reino, porque Cristo tem que ser o centro. E para mim, reino está muito ligado à palavra, uma vida de renúncia, uma vida de propósito, e daí as pessoas muito longe do que é reino. Mas respondendo a sua pergunta, a gente vai, de uma certa forma, nos posicionando dentro do reino para que o nosso testemunho possa alcançá-las, né? E com muita sabedoria a gente vai falando sobre a questão do reino, porque hoje você vê que as pessoas, até que vêm de outra igreja, são muito religiosas. Então, É a interessante. religiosidade, ela mata. Que aí a pessoa acha que ela tá super apaixonada por Deus, mas na É. verdade, acha que tá arrasando igual os É. fariseus. E, Não na generalizando, verdade, né? claro, Mas claro, mas tem aqueles superficiais para um lado e outros para o outro, né? verdade. Mas uma coisa muito interessante que você falou, Ede, é que se nós que estamos aqui recebendo Uhum, as ovelhas e cuidando das ovelhas de Jesus, se não houver uhum. uma liderança para Sim. começar, discipulando de forma verdadeira, profunda e mostrando realmente que nós, em primeiro lugar, estamos dispostos a viver o evangelho acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas, nós não ensinamos. O reino de Deus, ele passa pelo individual, mas ele faz parte de um propósito coletivo da igreja de Cristo. E a igreja de Jesus, ela precisa criar uma cultura do reino. E a Sim. cultura do reino Falou tudo. precisa ser mobilizada, movimentada, ensinada, repetida mais uma vez, repetida uma outra vez, vivida todos os dias, né? Não é com um único testemunho que alguém entende que o evangelho de Cristo é a coisa mais importante. Não é com uma única decisão de aceitar Jesus que a pessoa entende. É
é uma vida diária e constante de um corpo coletivo, onde uns suportam aos outros, ensinam aos outros. Quando alguém está desanimando, abrindo mão de olhar para o Evangelho e para Cristo como a coisa mais importante das nossas vidas, a gente tem que trazer de volta, né? E por isso que é lindo, a gente não está sozinho nessa construção de viver uma vida colocando o Senhor em primeiro lugar, porque esse é o principal mandamento do reino de Deus. Então é isso, vocês fazem isso na minha vida. Espero fazer um pouco na vida de vocês também. E a Carol aqui é pastora de jovens. Eu acho que essa temporada da juventude é uma temporada imprescindível para as principais decisões do ser humano. E nós precisamos de uma igreja que forja uma juventude cristã apaixonada por Deus, né? Radicalmente apaixonada. Uma vez eu falei para o Lucas e para a Carol, que são os pastores de jovens, que jovem é sempre revoltado. Não trate jovem como se ele não fosse revoltado, ele é. Você só precisa direcionar a revolta para o lugar certo, entendeu? Então, vamos tornar o jovem revoltado contra a cultura desse mundo, contra a cultura das trevas. E aí eles vão ser os jovens mais apaixonados pelo reino de Deus. Carol, eu quero que você fale um pouco sobre isso, né? Como tem sido ser pastora de jovens e como é a cultura do reino para os jovens. As mulheres estão assistindo, tem jovens assistindo, mas muitas mães também, né? Eu acho que é muito interessante, Érica, que o jovem, ele tem uma força, assim, é o que a Bíblia fala, né? Que o jovem é forte. E por isso que a gente já venceu o maligno, né? Então, é muito fácil, se eu falo para um jovem assim, cara, a gente precisa ficar aqui, a gente vai ficar até as 2h buscando ao Senhor no louvor, na oração. Eles vêm e ficam em peso, porque eles têm essa radicalidade, essa paixão. O desafio do jovem é essa... Abrir mão de alguns desejos. Abrir mão de alguns desejos, exatamente. Graças a Deus, os jovens dessa igreja, eles têm uma... Eu acho que eles entenderam um pouco mais sobre a paixão pelo Senhor. Os jovens, assim, que estão há mais tempo, claro, né? Não tô falando do novo convertido. O novo convertido, ele já percebe os outros. É muito legal que o jovem, ele quase que absorve por osmose, né? O evangelho, ele vai percebendo ali o meio, ele... Opa, peraí, deixa eu seguir aqui o fluxo de como está sendo. Mas é muito interessante que ele já tem essa entrega, sabe? Mas uma coisa que você falou, e eu percebo isso, eu acho que nos jovens de São Paulo, não só nos jovens da Yacht Church, não, eu acho que é uma coisa mais do Brasil, assim, é que você falou do evangelho que não tem do evangelho que não tem renúncia. E eu acho que o jovem, ele tem renúncia, só que eu acho que ele não entende hoje é uma renúncia de entrega de serviço, que eu acho que é muito da minha geração, da geração Z. Das conversas que a gente tem, né? O jovem hoje, ele talvez não percebe que o reino de Deus, ele precisa trabalhar. O reino de Deus, ele não fica só na área da espiritualidade. Não é só uma coisa que eu creio e que vai direcionar alguns pontos da minha vida. Não, eu preciso trabalhar no reino de Deus. Servir, né? Servir, exatamente. Então, eu vejo que alguns jovens, eles se entregam, eles vão lá e eles... não, eu não vou dormir com meu namorado, não, eu não vou fazer isso, não, eu não vou entrar nesse emprego porque esse emprego vai contra os valores cristãos, enfim. Eles conseguem tomar essas decisões, só que eu acho que tem uma parte mais profunda, que essa cultura que faz parte da cultura do reino de Deus, que eu vou entregar a minha vida, as minhas forças. Então, para eu servir esse reino, eu preciso entregar as minhas forças. Então, eu vou trabalhar, eu vou servir. E eu acho que o jovem hoje tá muito tipo... não, mas eu quero servir na igreja, só que eu também quero fazer essas coisas no mundo. Eu também quero... Ok, mas a gente precisa entender sobre a entrega e que existe essa cultura no reino de Deus. E só mais uma coisa que você falou, que no reino de Deus existe também do irmão corrigindo o irmão.
né? Uhum. E eu vejo que hoje, na juventude, eles não querem ser corrigidos. Não sei se vocês lideram ouviram. as mulheres mais velhas. Não é só na juventude. Mas o reino de Deus, ele tem essa correção, né? De você Exatamente, é uma coisa tão importante. E eu vejo, assim, que o jovem, ele quer vir, quer absorver, ele quer assistir o culto, ele quer receber, ele quer entrar no Shaba ali. Mas na hora de você pedir pra servir, na hora de você dar uma correção, aí já fala assim, não, peraí. Não, essa área você não pode falar da minha vida. Não, essa área você... E aí você fala assim, não, mas o reino de Deus não é integral? Ele não envolve a sua vida também? Tipo, não envolve essa área da sua vida? Então, eu acho que é um desafio, mas é um desafio bom. Porque eu vejo que quando a gente percebe isso, a gente pode trazer as coisas à luz e a cura do Senhor vir até nós, sabe? E ter a mudança, a transformação. Amém. Caio, eu quero entrar agora num assunto um pouco mais polêmico, quando a gente está falando dessa juventude, mas não só da juventude, de uma nova mentalidade da sociedade. A Ivy é psicóloga, estuda muito a respeito desse assunto, eu tenho certeza que você vai ter muito o que falar, vai entender do que eu estou dizendo, porque eu quero ler aqui um texto, mas eu quero começar dizendo que existem dois conceitos que podem parecer contraditórios na vida cristã, mas que não são. O primeiro deles é do fardo, né? A Bíblia fala que Cristo, ele tira fardos pesados dos nossos ombros e coloca o fardo leve e suave. Então, Deus trazendo paz, né? Ele mostrando que a gente não está sozinho, que a gente não vence sozinho, que a gente não precisa carregar nossos pesos sozinhos, né? Fala desse consolo e cuidado de Deus. Mas a palavra também fala que a gente precisa tomar nossa cruz. Sim, Né? E seguir. E aí, quando você fala de tomar a cruz, é carregar a sua cruz, né? Então, por um lado, não tem o peso, por outro lado, tem o peso, né? E aí, eu quero ler aqui um texto, e aí eu vou jogar a polêmica na mesa, vou perguntar para a pastora Mariana, que ainda não falou, e ela eu tenho certeza que você vai gostar de falar nessa temática. Lá em Lucas 9, a partir do versículo 17, a gente escuta a história que Jesus estava indo, né, pelo caminho, e diz assim, indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Gente, hoje em dia, esse posicionamento de Jesus seria considerado tóxico. Liderança abusiva. Tóxico, liderança abusiva, né? Como assim, tamanha insensibilidade, não deixar o camarada ir lá só enterrar, que era um ato de honra, o pai dele. A gente fica até compadecido nessa história, vamos falar a verdade. Sim. Mas eu acho que Jesus aqui, né, e esse texto vir parar no Evangelho, na palavra de Deus, aponta muito sobre o princípio de realmente abrir mão de tudo, para que seguir Cristo seja um posicionamento. Maria, eu queria te fazer a pergunta, nessa sociedade onde a mentalidade de você colocar a si próprio como centro das suas decisões, no sentido de eu tenho que fazer o que eu tô com vontade de fazer, né? Eu quero saber, na sua opinião, como isso tem refletido na vida cristã das mulheres que você lidera. Ui. Você não gosta de uma polêmica, Mari? Ela jogou a bomba e pronto. Nichei. Como que é pra você? Porque vamos falar bem a verdade. Às vezes alguém vem aconselhar, vem pedir conselho
E aí você fala, ixi, eu já sei o que eu vou ter que aconselhar, mas ela não vai gostar. Uhum. Olha, minha amiga, sinto muito, mas a palavra é muito clara. É. A palavra não é sobre o que a gente quer, o que a gente pensa, a nossa opinião, né? É a lei de Deus. É mais ou menos aquilo que a Aide estava falando da superficialidade do evangelho. O problema é que quando você é superficial, você é uma planta com raízes fracas, ela não está lá profundo, né? Quando vem o vento forte, ela vai ser arrancada. E a vida, ela não é só feita de coisas boas, porque o mundo jaz no maligno. Então, se o mundo jaz no maligno, coisas ruins vão acontecer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, eu acho que, na verdade, quando a gente lê a palavra, e por isso que eu gosto de tocar nessa tecla, né? Até pregando eu falo muito, gente, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. É o seu manual. Como você vai viver, tá ali. Às vezes eu tenho um pouco de preguiça de aconselhar as pessoas por isso. Porque se tá na Bíblia, você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Então, por que você tem que ouvir da pastora Mariana? Ouve direto da fonte, ouve direto de Deus. E às vezes, quando você fala, olha, você não pode tratar o seu marido dessa maneira, porque você tem que tratar seu marido com honra. Mas essa raiz do feminismo empoderando as mulheres, fazendo com que elas sejam autossuficientes e dona do seu nariz, e dona de... É difícil, viu? Principalmente, não sei, não é principalmente, para jovens talvez seja mais difícil, mas tem uma raiz do feminismo na cultura feminina, não importa a idade da mulher, que é difícil de ser arrancada e confronta muito com a palavra de Deus. Quais são os aspectos que você acha que trazem posicionamentos mais contraditórios com o cristianismo? Você tem que ser independente, você tem que ter o seu dinheiro, porque você não pode depender de homem nenhum. Isso eu ouvi É interessante ouvir. na minha As duas que adolescência. acompanham mais mulheres, né, percebem isso. Minha mãe falava isso pra mim. Mas eu, como eu sempre fui meio fora da curva, sempre pensei meio diferente de todo mundo, eu pensava, ai, que droga. Tudo que eu queria era um marido que me sustentasse na minha vida. E hoje é assim, né? Hoje quem me sustenta é o Daniel. Já trabalhei fora, fui muito bem sucedida, ganhava mais do que ele, mas Deus, glória a Deus, me deu um marido que me sustente. Então, às vezes, essa coisa de não valorizar o que é eterno, mas valorizar o que é de hoje, o material, faz com que muitas mulheres abandonem um pouco as suas famílias. Não estou dizendo que você não pode trabalhar fora, nem ter sua carreira, mas a gente perde tanto tempo. É a tal da palha que Faraó fez os escravos judeus procurarem, né? Então, antes eles recebiam a palha, agora você tem que ir atrás da sua própria palha, seja lá onde ela estiver. E é assim que a gente está se portando, a gente está indo muito atrás da palha, quando a gente se esquece do mais importante, que não é nem só, não quero dar uma de Amélia aqui, mas o que é mais importante do que o seu filho? O seu salário? A sua carreira? O que é mais importante do que o seu marido? Porque antes você era apaixonada por ele. Se hoje você não é mais tanto, pede para Deus renovar o seu coração. Pede para Deus renovar a admiração que você sente por ele e não pega a sua bolsa e vai embora, porque um casamento você não pode largar a mão assim. Então hoje as mulheres estão muito donas de si, achando que elas são autossuficientes, e se você é autossuficiente, para que você precisa de Deus na sua vida? Então você está no lugar errado. Então Sim. esse confronto é difícil de falar, sabe? Porque hoje as pessoas são superficiais no evangelho, não Sim. têm raízes profundas. E elas entendem que qualquer coisa que roube delas a liberdade de escolher o que elas querem é tóxico, né? Exato. Quando, na verdade, Deus, ele não rouba, mas ele apresenta o único caminho para boa e perfeita vontade dele nas nossas vidas. Cristo veio e nos deu vida, e ele trouxe também abundância para a nossa vida terrena e futura, mas aqui na terra, a abundância em Cristo passa pelo entendimento da vontade dele, né? E aquele que anda
E o que a gente está falando hoje no podcast é a respeito dessa valorização, desse amor pelo reino de Deus, que nós precisamos ter. Mulher, o reino de Deus, ele não está só conectado ao propósito e o chamado que você tem nessa terra. Qual vai ser minha carreira? Qual vai ser meu chamado ministerial? Aonde eu preciso estar? Eu tenho chamado missionário. Não, o reino é muito mais do que isso. Para que você manifeste o reino, que é o segundo momento, você precisa, em primeiro lugar, amá-lo, a Deus, né? E amar esse reino que você foi convidado a fazer parte acima de todas as coisas. Então, o amor é o ponto de partida. O amor que abriu a porta por meio da morte de Jesus, né? Que foi a grande prova de amor de Deus pela humanidade. Esse amor que abriu a porta, ele precisa ser a essência da nossa vida. O amor é a essência de Deus, ele precisa ser a essência do reino, né? Então, se existe um reino, existe um rei. E esse rei, qual é a cultura dele, qual a característica dele? Gente, o amor é a peça central do caráter de Deus, né? Então, nós precisamos amá-lo, conhecer esse amor, vivenciar esse amor. Então, isso vem antes até do nosso propósito. Se você estava ao longo dessa jornada pensando o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer, em primeiro lugar, a construção de quem você é em Cristo precisa passar pela construção e pelo crescimento desta relação de amor, que é perfeita dele para você e que precisa ser aperfeiçoada da sua parte para com Deus. Para isso você precisa de dedicação de tempo. Ninguém é apaixonado e não quer estar junto, né? Pensa numa mulher muito apaixonada. Muito, muito, muito. Uma mulher assim, agora eu tô falando na relação homem e mulher. O grude. A mulher que é muito apaixonada, ela quer ver toda hora. Sim. Manda mensagem. Ela quer conversar. Ela quer contar tudo o que acontece na vida dela. Ela se importa com a opinião. A mulher apaixonada, gente, ela abre mão de tudo, não é? Busca aprovação. Gente, a mulher loucamente apaixonada, ela faz loucuras, não é verdade? Sim. Pelos filhos, a mulher apaixonada pelo filho. Se alguém mexe com o nosso filho, Sim. entendeu? A gente se levanta e que eu tô nem aí pro que pensam de mim. Olha que loucura. Se alguém faz alguma coisa contra o meu filho, eu já não tô mais nem aí com o que as pessoas pensam de mim. Eu só tô decidida a resolver esse problema, porque eu sou louca de amor por eles. Então, se a gente amar a Deus verdadeiramente, com intensidade, a nossa vida é dele. E sabe de uma coisa, Erika, que você falou isso de amor? O jovem, ele é meio inconstante na paixão. E é o que eu falo pra eles? Eu falo assim, a paixão te leva até o altar. Mas o que vai fazer esse relacionamento, né, esse casamento permanecer é o amor. E muitas vezes o amor, ele não tá, tipo, na onda, assim, na crista da onda da paixão. Às vezes você tá amando por decisão, né? Tipo, eu quero ir cuidar, honrar. E aí o jovem, ele fala assim, não, eu acho que que eu tô distante de Deus, eu acho que eu não sei o que tá acontecendo com a minha vida espiritual, porque eu não tô mais sentindo aquele negócio, porque quando toco louvor eu não choro mais, e eu acho que eu não tô mais amando a Deus. Eu falo, calma, respira, porque às vezes você... É impossível, né? A Ivy pode dizer, é impossível a gente permanecer nesse êxtase da paixão 100% do tempo, exatamente, é impossível. Mas é possível o nosso amor ser cada vez mais progressivo à medida que a gente toma decisões em prol da outra pessoa, no caso, em prol de Deus. Então, o meu amor por Deus pode aumentar à medida que eu renuncio o que eu preciso em favor do meu relacionamento com ele. E aí eu falo isso pro jovem, e o jovem fica tipo... Tá, não sei se resolveu ainda a minha situação, mas eu vou confiar no que você tá falando. Eu falo, não, confia, porque daqui a pouco você volta na paixão de novo e fica tudo bem. Só continua seguindo a Jesus, continua fazendo o seu devocional. Mesmo que você não tá com vontade, faça o devocional. Não tá com vontade, mas ora mesmo assim, porque dá certo. Depois você volta pra paixão, não é? Perfeito. Meninas, eu
estamos encerrando aqui, temos mais um finzinho de tempo. E eu quero fazer uma pergunta breve, tá? Porque senão a minha produção aqui vai brigar comigo, tá? Que eu vou fazer essa pergunta terminando o nosso tempo. Mas eu queria que vocês respondessem de forma breve. Um momento que vocês sentiram o amor de Deus. E um momento que vocês tomaram uma decisão por amor a Deus. Por que eu tô falando isso? Se existe, eu acho que se você olha o Senhor, a verdade, o reino de Deus como o maior tesouro da sua vida, vira aquela coisa de loucura de amor, né? De valorização. Mas eu quero passar, então, pelo amor e pelo valor. Mas, rapidamente, um ato que Deus mostrou o amor dele por vocês e um ato que vocês tomaram de decisão para viver esse cristianismo, esse reino de Deus de forma verdadeira. Sem briga? Quem começa? Sem briga. Tem muitos. Mas, assim, imediatamente quando você falou, me vieram 2 como um pensamento instantâneo na minha mente. Um que eu me senti muito amada por Deus foi quando eu recebi pelo WhatsApp a mensagem do meu filho Francisco que ele bateu o carro forte, feio, um alce pulou no carro dele e ele andou 1 hora ainda com o carro e quando você vê o carro totalmente batido, toda a lateral destruído e ele estava intacto e ele andou com aquele carro 1 hora e quando o carro desligou, não ligou mais. Então, assim, esse foi assim... É um dos, né? Mas esse, assim, é o que me veio à mente. E o que me veio à mente também que eu fiz por amor a Deus, veio uma parte profissional, mas eu estava com a minha agenda completa, lotada, com muitos pacientes, e eu abri mão totalmente de atender de maneira particular para atender de forma gratuita apenas. Então, eu abri mão de ter aqueles pacientes que eu atendia recebendo para ter disponibilidade em abrir uma agenda para servir somente ao reino, com o talento que ele entregou nas minhas mãos. É difícil? Para mim foi, porque eu fui a vida inteira dona de casa e quando eu tive essa oportunidade de acrescentar na minha família com esse dinheiro, porque na minha casa o dinheiro é junto, a gente não tem essa questão, mas... Era legal, porque era uma forma de eu entender que eu também tinha um reconhecimento financeiro pela profissão. Eu estudei, era um retorno. A palavra de Deus fala que nós temos que receber por aquilo que nós fazemos. Mas eu senti a voz de Deus falando comigo que esse era um chamado a ser feito, né, para poder cuidar dessa maneira das pessoas. Então, isso para mim foi um ponto que eu senti quando eu fiz esse propósito de não receber. E depois voltei a receber, Deus mudou novamente, trouxe outras pessoas, mas foi um momento de um tempo, foi uma janela que ficou sendo assim. Que lindo. Próxima. Temos poucos minutos, meninas. Não, para mim, a gente estava conversando no podcast que a gente gravou, né? Então, se você não viu, veja. Mas Deus é muito suave. Apesar da minha vida ser um turbilhão, ela não tem tédio nem rotina, Deus trabalha comigo de uma forma muito suave. Então, eu vejo o amor de Deus por mim no dia a dia. Quando eu estou na minha casa, eu vejo o marido maravilhoso que eu tenho, o filho maravilhoso que eu tenho, minha cachorra que eu amo, meu gatinho que eu tô apaixonada. Posso falar uma coisa que eu adoro na Mari? Que o cachorro e o filho têm o mesmo nome. São os meus Rafas. Rafa. É gênero diferente, Rafaela e Rafael. Mas chama de Rafa os dois. Quem escolheu o nome foi o Rafael, não foi eu. Fofa. Eu só deixei ser Rafaela. São os meus Rafas da minha vida. Eu até coloco no Instagram, às vezes, bem-aventurado aquele que tem 2 Rafas. Mas nessa simplicidade da vida, eu vejo o amor de Deus por mim. E como eu demonstro o meu amor por Deus, também é na simplicidade do dia a dia. É toda vez que você quer surtar e você se cala. É toda vez que você quer, sabe, devolver na mesma moeda, mas você oferece a outra face. Então, eu gosto dessas coisas simples porque Deus, Ele é simples. Então, a gente não pode não perceber as maravilhas de Deus no nosso dia a dia. Então, o que eu estou querendo dizer é que não precisa assim, acontecer nada sobrenatural na sua vida para você demonstrar o amor de Deus ou para você sentir o amor de Deus.
As pequenas coisas falam muito. Bom, eu vou falar uma coisa que sempre as mulheres acabam me criticando porque eu falo isso. Mas eu tenho muita segurança, que sei quem eu sou. Deus me deu um marido poderoso. Então, eu sempre tive, assim, problema em relacionamento, sabe? De namorar muito tempo e não ser pessoas de caráter. E Deus me falou, se você esperar em mim, eu vou te dar o melhor. E deu, Ai, né? que Um homem lindo. de Deus, um homem de caráter. E aí as pessoas falam, você é boba, fica falando do seu marido para mulherada. E daí? Eu sou poderosa para protegê-lo, né? Mas eu vejo o amor de Deus, assim, o cuidado, porque se você casa fora do propósito, com pessoas que você não vai cumprir o propósito, você joga tudo fora a construção que o Senhor fez em você. Não é? É muito importante, assim, você acaba sendo uma pessoa feliz, segura, e através da vida do Maurício, eu acabo me santificando, porque ele estuda tanto a palavra, ora tanto, e ele santifica o nosso lar. E uma forma de eu demonstrar o meu amor, uma das características do reino para mim é servir. Jesus veio e serviu. Então, eu sirvo. E com isso aí. muito amor. E a sua marca? Nada meia boca. A Lília falou, o seu chamado, Ede, é pastora, porque você gosta de cuidar. É isso. Você quer falar, Ká? Posso falar? Eu acho que para mim uma das maiores demonstrações de Deus, de amor de Deus por mim, é a minha casa hoje. Meu marido, meu filho, a casa que eu construí, a família que ele me deu. Mas eu acho que também uma das minhas maiores entregas para o Senhor tem a ver com a construção dessa casa, que foi quando eu estava para fazer faculdade, eu passei numa faculdade federal em Franca e numa universidade particular aqui em São Paulo. E Deus disse muito claro para mim que era para eu vir para São Paulo. Ai, que E eu fiquei lindo. assim, mas Senhor, lá é universidade pública, né? Eu não vou pagar. E assim, tem um reconhecimento, né? Você estudar numa federal. E Deus falou que era para eu vir para cá, e eu vim para cá, eu fiz a universidade particular aqui. Mas aqui eu conheci meu marido, aqui eu desenvolvi o meu ministério, então aqui eu formei a minha família. E, gente, assim, eu acho que não teria um outro homem tão perfeito para casar comigo que o Senhor poderia me dar, sabe? Então, eu sou muito feliz. Essas duas coisas estão ligadas, sabe? Como Deus trabalhou. Que lindo. Eu vou encerrar o podcast agora falando a minha parte, né? Que eu não tô aqui só de entrevistadora. Gente, eu me sinto assim uma pessoa muito plena. Na família, no que eu faço, ministerialmente. Eu me sinto muito, muito plena. Mas quando eu fiz essa pergunta, e aí eu me fiz a pergunta, enquanto vocês estavam falando, eu sinto que, assim, o meu tesouro, o momento que eu recebi o amor de Deus, foi quando eu me converti. Tipo, quando eu sou filha de pastor, eu sempre ouvi a respeito de Deus, e a minha infância foi muito com Jesus e tal, mas o meu batismo aos 15 anos foi o momento que eu achei o tesouro. E pronto, é o primeiro podcast que eu vou chorar. E eu acho que, assim, a minha forma de amar a Deus, que tem a ver com a minha linguagem de amor, eu sou uma pessoa muito obcecada pela obediência, e às vezes eu falho muito miseravelmente, mas vocês vão me ver vendendo minhas coisas, e às vezes a obediência é muito ruim, às vezes dói, às vezes você vende sem querer vender, mas para mim amar a Deus é assim, eu vou fazer tudo que eu puder para fazer o que Deus quer. E eu termino esse podcast assim, com avisos. Seca as lágrimas. Termina o podcast chorando, porque é Eu filha do termino o pastor chorão. podcast, aí eu recebo uma placa, avisos. Bom, engole. E qual é o aviso? O aviso é, acompanhe o Jornada Essência. Entre no aplicativo da IA Church e participe de tudinho que a gente está fazendo, porque Deus está derramando sobre nós o entendimento e a unção para viver
o reino de Deus e a sua plenitude. E se você ainda não comprou o seu ingresso para fazer parte do Essência conosco, lá no aplicativo da IA também você pode comprar. E esse evento acontece no dia 12, 13 e 14 de setembro aqui na IA Church em São Paulo. Se você mora longe, vem para cá porque a gente vai receber as caravanas das pessoas. Manda mensagem e participe conosco, porque Deus é maravilhoso e vale a pena viver para Ele. É isso aí. Beijo, meninas! Ai, amei, 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 Obrigada. Foi amei. muito bom. Beijos.